Salve, salve, bem-vindas, mulheres queridas. Esse é o dia 3 do nosso encontro, Semana Códigos de Madalena. Já estava conversando aqui com as mulheres que estão na sala do Zoom, falando um pouquinho sobre a música Marias do Mar. Essa música eu vou mandar para vocês de presente no nosso grupo de WhatsApp. E eu fiz uma playlist para nós, que é uma playlist para a gente se sintonizar com a energia de Madalena, desse momento de agora, desse momento que no Hemisfério Sul eu tenho falado, a gente está se preparando para o inverno, e o inverno guarda muitas pérolas para nós. E estava contando um pouquinho também como que eu recebi essa música, ela é de minha composição, minha autoria, uma alegria para mim ter sido canal para receber todos esses códigos de Madalena que tem nessa música. E eu escolhi receber vocês assim porque hoje é o grande finale. Hoje é o grande dia, é o grande finale, é o último dia desses encontros todos que a gente está tendo. Eu estou adorando estar aqui com vocês à noite. Isso é algo que me nutre muito, nutre muito a minha alma. Eu gosto muito de estar com pessoas ao vivo. Quem trabalha com o digital, quem tem trabalhos que são online com o digital, muitas vezes a gente entrega gravações e a gente perde um pouco a noção de quem viu, quando viu, como viu, se gostou, se não. Então, estar ao vivo é muito especial, porque apesar de a gente, cada uma estar na sua casa, tem uma energia, vocês sentem também? Tem uma energia que transpassa aqui. Eu acho que a gente transborda essa energia, então, para quem está vendo a gravação, porque a gente vai no nosso sentir, no nosso entusiasmo. E quero agradecer, então, também quem está aqui, né, ao vivo, quem está vendo a gravação. Espero que vocês gostem desse dia de hoje. Vou colocar aqui na tela só para a gente relembrar. Então, esse aqui é o nosso encontro, Códigos de Madalena, os encontros ao vivo que nós estamos tendo essa semana para integrar os mistérios de Madalena na vida real. Hoje a gente está dentro do nosso itinerário aqui, então é o dia 3. Vamos falar de riqueza sacra, o que que é isso, o que que isso significa, como que isso pode acontecer na minha vida. E vou compartilhar mais uma vez, então, a gente vai começar aqui, ó, aqui nesse lugar, a falar da riqueza sacra. Eu gostaria muito de pedir para quem está ao vivo para olhar para essa imagem que está aqui na tela e colocar no chat o que que essa imagem remonta para você, representa, quais são os arquétipos, os símbolos, a energia que você capta a partir dessa imagem. Eu sinto que é uma energia que nos sustenta e nos une. Que mais? Dama da noite. O que que vocês acham dessas cores? Esse dourado, poder, ousadia, sacerdotisa e muito poder. Olha, tem um cálice dourado, tem velas, tem símbolos, tem peças aqui, graal, taças, ânforas, tem romãs,
E, bem, abundância. O que que a gente está trazendo aqui hoje, então, que é um código de Maria Magdalena, que eu chamo de artes proibidas de Madalena, porque isso não é algo que é a primeira coisa que a gente ouve falar sobre Maria Magdalena. O principal que a gente ouve falar, lamentavelmente, é a história da prostituta e da pecadora arrependida, por mais que seja para dizer, por muito tempo ela foi considerada uma prostituta e uma pecadora arrependida. E aí depois a gente, mas ela não é isso. Ela é um símbolo da união sagrada com Yeshua, ela é o divino feminino, ela é aquela a dama do luto, da lamentação. Ela é a guardiã dos perfumes, das perfumistas, dos cabeleireiros. Ela sabia disso? Madalena é padroeira dos cabeleireiros, todo a, toda a, os profissionais de estética, da beleza. Ela é da beleza. Por quê? Porque a beleza, o salão de beleza, olha que nome bonito, salão de beleza, um lugar que você vai para se embelezar, é resquício dos templos aonde as sacerdotisas praticavam essas artes sagradas do adorno, da beleza, dessa transformação, não de uma maneira fútil ou de uma maneira como hoje está tão distorcido tudo que a gente vê sobre beleza, mas era uma maneira de ressaltar. É, é como se é algo até meio xamânico a pintura, porque é algo que você coloca e você se transforma, e quando você está com alguma cabelo feito ou enfim, uma maquiagem, algo assim que você está diferente, a gente não adquire uma outra energia. Pensa quando você se arrumou para ir numa festa, num casamento, ou no seu casamento, ou em alguma festa de alguém. Gente, a gente se sente diferente, não é verdade? É impressionante isso. E essa é uma arte feminina. Então, Maria Madalena, ela é associada com muitas coisas. Ao mesmo tempo, ela é associada com a bruxa vermelha, com a bruxa elemental, com a mulher. Ela é a grande dama das poções. A gente chama o caminho das poções de Madalena de caminho do veneno, porque ela é uma iniciadora. Então, ela vai te entregar a rosa, e hoje em dia está muito em alta tudo que se fala sobre a rosa, Irmandade da Rosa, rosa, rosa como se fosse só a rosa. E a rosa é uma parte gigante de Maria Madalena. Mas ela não é só a rosa. Ela tem a rosa com ela. E a rosa é uma parte integral dela, maravilhosa. Mas ela apresenta também um caminho de iniciação. E aí, no caminho de iniciação, o a intenção, o propósito de uma iniciação é despertar o nosso poder, nos fortalecer, nos tornarmos mulheres inteiras, madalenas, corajosas, destemidas, autorais, com esse chakra aqui da garganta desbloqueado, que sabe falar a verdade, que fala a sua verdade, que não que não tem medo, que não se esconde, que não se diminui. E esse tipo de iniciação nem sempre é a rosa que traz. Às vezes é a artemisia, às vezes é um amargo, assim, é algo um pouco mais forte. Mas, de qualquer maneira, ela é muito representada pelas plantas, pelas flores. Agora, a gente associar dinheiro, riqueza com Maria Madalena, isso é bem mais recente. Eu mesma comecei a falar sobre isso no ano passado, em 2025, porque isso estava velado. Então, Madalena, ela vai se revelando em camadas, em camadas. É uma camada, é outra camada, é uma percepção, um entendimento,
um lugar que você percebe que ela está ali, ela participa ativamente da cura, do despertar, da iniciação, do acompanhar, da guiança. Ela se torna uma guia na nossa vida. E tem gente que já naturalmente já sente uma conexão, e tem gente que já escuta a Maria Madalena e já sente uma guiança muito forte dela, mas tem gente que só tem a curiosidade, que não sente necessariamente algo extraordinário. Por isso que as pessoas vêm ficar aqui nessa egrégora, para desenvolver em si essa força madalênica. Porque, como a gente já está falando desde o primeiro dia, ela representa e guarda chaves muito poderosas para os nossos tempos de agora. E como nós falamos ontem, quando falamos sobre sexualidade sagrada, união sagrada, amor poderoso e poder amoroso, encontro, uma vida de prazer, de êxtase, de prazer no corpo, se sentir bem, segura no seu corpo. E também no primeiro dia a gente conversou um pouco sobre alguns símbolos que, no fim das contas, estão contando uma hair story, uma história de uma linhagem de, de iniciadas, de uma tradição feminina que, segundo o livro Umba Awakening, inclusive, eu vou mostrar de novo os livros para vocês hoje. Ela remonta, olha que coisa linda. Esse livro aqui, então, ele conta aqui que essa tradição feminina das mulheres, ela remonta 300 mil anos, gente. Consegue imaginar 300 mil anos? Não é 10 mil, 100 mil, 300 mil anos. E o que eles querem dizer com isso? Como assim 300 mil anos? Nem tinha Homo sapiens. É da época do homem de Neandertal. São ancestrais muito antigos nossos, que a medicina deles foi sendo preservada. Existe uma associação muito forte de Maria Madalena com a espécie Neandertal, tanto pelos cabelos vermelhos, quanto por outras características dela. Dizem que 4% do nosso DNA ele é Neandertal. E por que eu estou falando dos Neandertais? Inclusive, na Netflix tem um documentário, se eu não me engano, maravilhoso, que é sobre os Neandertais. Maravilhoso. Porque, segundo o que se entende hoje em dia sobre arqueologia, para a gente redescobrir esse nosso passado enquanto hominídeos, enquanto uma, uma família, uma espécie de hominídeos e primatas, que é o que nós somos, né? Somos primatas, somos a evolução de toda uma linha que já veio muito antes, que vivia na floresta. Depois foi para as cavernas, depois foi para as tribos, e depois foi para as civilizações. E aqui estamos nós hoje vivendo numa civilização. Mas eles tinham, então, uma parte do corpo, do nosso corpo, então, pensando aqui na parte da cabeça do cérebro, eles tinham uma parte do corpo mais desenvolvida, que é essa parte aqui posterior, aonde fica alojado o nosso cerebelo. Vocês já ouviram falar em cerebelo? Cerebelo é o cérebro primitivo. Ele dá conta de funções muito ligadas ao inconsciente. Memórias, ele é um guardião de memórias. O cerebelo guarda todo o nosso registro, não só da nossa vida humana, desde o momento que o nosso corpo e o nosso espírito se uniu no ventre da nossa mãe, que é onde começa a nossa experiência humana dessa existência dentro do ventre, mas ele guarda a memória ancestral evolucional aqui na Terra, desde quando a vida na Terra passou a existir. Isso tudo está guardado no nosso cerebelo, além de várias outras questões. Então, quando ele está mais avantajado, ele está mais ativo.
E quando o nosso cerebelo não está mais ativo, a gente está vivendo em um estado de uma consciência mais uterina. E aí, trazendo um pouco dessa parte, estou falando um pouco em termos de ciência, nesse início, para falar da riqueza sacra, porque para a gente entender em que níveis que toca todo esse nosso trabalho de Maria Magdalena, os estudos, as práticas, a comunidade, a formação e tudo mais. Então, se a gente imaginar que esse nosso estado alerta, acordadas, de vigília, é um estado que ele é característico de uma certa onda cerebral. Se nós estivéssemos dormindo agora, a gente não estaria se falando, se vendo, nem ouvindo conscientemente, estaria dormindo. O sono, ele tem uma outra vibração de onda cerebral, que são as ondas delta. E o estado acordado de vigília são as ondas beta. Entre o acordado e o dormindo, tem duas faixas de frequência de onda cerebral, as ondas teta e as ondas alfa. Quando a gente está em teta, e crianças até os 7 anos de idade passam a maior parte do tempo em teta, então se a gente olhar para uma criança, ela não está num outro mundo, ela está em outra, ela está em outro mundo. A criança está em outra, completamente. Até um determinado momento, quando ela vai fechando, então, o canal e ela vai se integrando mais ao ambiente, que já vibra numa outra coisa. A criança adolescente, eu tô aqui no luto de ver que meu filho realmente cresceu e acabou aquela criança que existia aqui em casa, nunca mais vai ter. E é muito forte assim a gente olhar para tudo isso assim, como que é a vida? Como é que desaparece uma criança assim, e agora aparece um adulto barbudo? Mas é isso. Então, hoje em dia ele está em outra frequência. E quando a gente está em teta, então a gente está na sintonia da ressonância Schumann, que é a frequência sonora até da Terra. A Terra vibra, a Terra respira numa certa frequência que é a mesma do, das nossas ondas teta. Os animais, olha os gatos, por exemplo, eles não estão muitas vezes sóbrios, meditando ali lindamente, super lindos, assim, eles muitas vezes eles estão em teta, eles dormem muito, que é a delta, e muitas vezes estão ali plenos, só brisando, assim, estão em teta. Às vezes os nossos cachorros, mas o cachorro é mais alerta, mas os gatos a gente percebe claramente. E os neandertais, já se sabe que eles tinham essa característica, o córtex pré-frontal deles era menos desenvolvido. E isso faz com que eles tivessem já, é neles que a gente tem esse prenúncio do amor, do bonding, da união, dessas qualidades compassivas que o ser humano é capaz, da gente ter a compaixão pelo outro, sentir um amor relacional com o outro, que também é da ordem assim de Maria Madalena. E o relacionar-se é uma grande chave, é um grande código de Madalena. A relação, porque tem um símbolo dela, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Ai, gente, queria tanto mostrar. É o símbolo do dia de hoje, agora que eu me lembrei. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que eu vou encontrar. Eu vou aproveitar e vou pegar uns símbolos aqui, já que eu vim aqui. Quero mostrar alguns símbolos para vocês. O que eu quero mostrar agora é esse aqui, ó. Já viram esse símbolo? 2 círculos. Tá vendo, Suzana? Dá para ver? São 2 círculos que se encontram. Essa imagem aqui é uma geometria, ela se chama Vesica Pisces. É quando 2 se torna 1, quando 1 se torna um 2. Esse aqui é um símbolo muito importante para nós.
símbolo da união sagrada. Deixa eu mostrar alguns outros símbolos de Madalena. Então, o labirinto de Chartres, não sei se dá para ver, o meu está um pouquinho manchado. Acho que ele está muito pequenininho. Deixa eu mostrar outro. Aqui, o Ankh egípcio. O Ankh é o mapa da roda uterina que nós temos em nós. Eu tenho uma mentoria sobre a, a limpeza e a purificação desses portais femininos, são chamados de portais do Graal e das pétalas de Madalena, e são 8 estágios, e tudo isso é representado aqui pelo Ankh. Isso aqui é uma coisa para a gente falar num outro momento. Esse símbolo também é um símbolo de Maria Madalena, é um sigilo dela, muito comum no sul da França, nesse lugar aí da Maria do Mar. E temos a cruz, o coração e a âncora. E um dizer que eles usam muito frequentemente é que a sua fé esteja ancorada no seu coração. Olha que lindo. Esse aqui também é um símbolo de Maria Madalena, a flor de lis, que também é um código das abelhas. Se a gente olhar assim, é uma abelhinha, que é um símbolo que tem a ver com a realeza, com a trindade, com a realeza de reis mesmo, de rainhas. E esse aqui também, que é a roda de medicina celta, que também representa os portais do Graal e as pétalas de Madalena. Então, quando a gente fala nas artes proibidas de Magdalena, a gente está falando da magia feminina. É um assunto que eu comecei a estudar mais recentemente, ele não está em nenhum dos livros que já existem publicados, e eu quero até compartilhar minha tela para mostrar um pouco da Saren, então, da Saren Bertrand, porque a riqueza sacra é um trabalho que eu ofereço aqui e que ele é totalmente inspirado no trabalho dela. Vou colocar aqui só um instantinho. Quero só dar uma pincelada com vocês, porque esse material aqui foi uma imersão que eu dei no ano passado, de muitas horas, acho que umas 4 horas, de riqueza sacra, mas eu quero trazer alguns códigos para vocês. Me digam se vocês estão vendo a apresentação. Sim. Então, quero apresentar para vocês, em primeiro lugar, a Saren Bertrand, autora do livro Magdalene Mysteries, autora do livro Awakening, autora do Spirit Weaver, que é um livro que nós vamos traduzir ele na comunidade Magdalenas. Vai ser incrível, porque é um livro que começa a tocar nessa parte das artes proibidas, que é a magia feminina. Uma das magias femininas, então, ela tem a ver com a, a parte que é a magia real, no sentido de realeza. É a magia que não é a magia elemental da floresta, das plantas, é a magia real, porque se a gente for pensar nos reis, nas rainhas, nas sacerdotisas, que tinham uma posição de poder, tinham dinheiro nas mãos, essa arte feminina já existiu. Só que ela é ainda mais escondida, ela é ainda mais guardada, enfim, está sendo trazida agora, nesses tempos de agora, principalmente por ela, pela Saren Bertrand. Então, depois de escrever o Magdalene Mysteries, depois de escrever o Awakening, depois de escrever o Spirit Weaver, ela está escrevendo um novo livro que não está escrito ainda em palavras, mas ela dá várias mentorias e caminhos de aprendizagem, de apprenticeship, que eles chamam, e cursos de iniciação, e eu tenho estudado com ela desde 2014. Já são mais de 12 anos que a gente está, que eu caminho ao lado dessa mulher e traduzi os livros dela e tudo mais. Então, ela vem trazendo para nós alguns códigos novos
que são maravilhosos e que nós estamos sendo convocadas a ancorar esses códigos. E um dos mais fortes, mais polêmicos, mais importantes é a parte da riqueza e do dinheiro e como que isso chega nas nossas mãos, nas mulheres. Peraí que eu já vou. Deixa eu tentar voltar. Daqui a pouquinho eu vou ler para vocês aquilo. Se você olhar para a sua história de vida hoje e para a história da sua mãe, da sua avó, provavelmente, salvo raras exceções, a mulher ela tá num lugar de um pouco mais de dependência do marido ou do pai, de uma figura masculina. E isso tem a ver com todo esse condicionamento, esses milhares de anos onde o patriarcado reina, onde a dominação do masculino distorcido é o que está ditando aqui a nossa vida. E isso, a falta de dinheiro, a gente não ter dinheiro nas nossas mãos, automaticamente nos coloca numa posição de dependência, de submissão, de subserviência, de insegurança, porque hoje em dia, do jeito que a nossa vida está estruturada, o dinheiro, ele é poder de escolha, o dinheiro compra muita coisa importante para nós. Ele, em alguns níveis, ele compra a nossa saúde, ele compra a nossa tranquilidade, o nosso corpo relaxa quando a gente sabe que tem o suficiente, que nós temos o recurso. E a gente se contrai, fica nervosa e fica ansiosa quando a gente não tem recursos. A gente precisa criar e buscar maneiras de criar recursos. Então, ancorar as chaves da riqueza nas nossas vidas é um chamado que Maria Magdalena está fazendo para as mulheres de hoje. Porque somente quando a gente tiver dinheiro nas nossas mãos, que a gente realmente vai entender e saber do que a gente verdadeiramente gosta e o que a gente verdadeiramente deseja criar na nossa vida. E esse é um tópico muito vasto. Então, eu quero convidar vocês nesse momento para a gente dar uma concentrada aqui para entrar na live e que vocês fechem os olhos de vocês. Vamos voltar para o corpo, porque eu quero trazer uma invocação aqui. Então, fechem os olhos, respirem fundo, se coloquem numa posição confortável. Experimenta sentir um pouco o silêncio entre as palavras. Sente um certo aquietamento, sente o seu corpo, cabeça, ombros, corpo, tronco, quadril, pernas, joelho, pés. Traz uma mão para o seu coração, uma mão para o seu ventre. Vamos respirar aqui 3 vezes, sentindo que a gente está se situando no corpo, no nosso corpo, sentindo o toque das nossas mãos, o toque carinhoso das mãos no nosso centro, do ventre e do coração, do amor e do poder, e sentindo que existe um circuito entre o ventre e o coração, como se fosse um símbolo do infinito que une e que tece um poder amoroso, um amor poderoso em nós. E deixa esse símbolo do infinito expandir para a terra e para o céu. Na terra você se sente conectada, segura, firmada, aterrada, nutrida.
E com o céu você sente essa visão da águia, essa capacidade de ser visionária, de envisionar o futuro, de buscar esses sonhos que você tem para plantar nesse inverno, para quem está no hemisfério sul, ou no próximo inverno, para quem está no hemisfério norte. Essa capacidade de expansão, essa capacidade de visão, conecta com essa força celestial também, a partir do seu ventre e coração. E de olhos fechados ainda, escuta essas palavras. Você foi chamada aqui pela sua própria magia interior. Ela sabe que você está pronta, pronta para conceber uma visão poderosa, pronta para construir as estruturas para sustentar, magnetizar os recursos para financiar esta sua visão. Nós vamos dar um salto quântico, que você vai aprender e incorporar. Tem sido um conhecimento proibido por muito tempo, mas todas nós pertencemos a linhagens de mulheres mágicas que costumavam praticar estas mesmas artes sagradas que detêm riqueza e poder incríveis. Sente essas palavras. Vou tocar um sino, então. Eu aproveito para tocar essa tigela dos cristais, nessa noite de lua esplendorosa, aqui onde eu estou. Lembrando que a lua, que nasceu nova recentemente em Gêmeos, ela está conversando com nós sobre o que vai ser daqui para frente nas nossas vidas. O que nós desejamos criar para o nosso futuro? Qual é a nova história que eu vou escrever na minha história? O que passou, passou, e agora Gêmeos vem falar com a gente sobre o próximo capítulo da nossa história, da nossa história, da nossa vida. Então, salve essas forças, salve a riqueza sacra, salve Maria Madalena. E toda a sua linhagem. A riqueza sacra, então, vocês podem ir voltando aos pouquinhos, com bastante presença, para a gente conversar mais um pouco. A riqueza sacra, então, ela foi uma visão que a Seren teve, aonde ela sonhou, ela teve um sonho, que ela estava no centro da terra, com 13 Madonas negras entronadas, sentadas nos tronos, e elas falaram assim: nós temos uma quantidade absurda de dinheiro para transferir para a mão das mulheres, só que as mulheres não sabem receber. A gente não sabe receber esse dinheiro todo, porque a gente não... A grande maioria não viveu isso. Então, a riqueza sacra, ela vem trazer essa permissão para receber. E aí eu derivei tudo que eu fui iniciada em riqueza sacra com a Seren, e eu trouxe aqui a minha versão, que a gente ainda está
bem pequenininho, assim, tem bastante coisa ainda para acrescentar, mas eu quis fazer algo acessível, então eu criei uma semana de riqueza sacra. E aproveito para dizer que vou mostrar para vocês qual vai ser o presente de hoje. Inclusive, aproveitando, quero perguntar para vocês se vocês conseguiram escutar o áudio de ontem. Alguém escutou? Coloca no chat para eu saber. Alguém escutou o áudio? Maria, Carolina, ai, a Nina, que linda. A Claudinha, ai, eu também escutei. Eu adoro escutar esse áudio, é muito especial. Então eu vou mostrar para vocês o que que vocês vão receber hoje para quem ficar até o final. Gente, hoje eu vou fazer uma oferta imperdível para vocês entrarem na comunidade, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Olha que bonito aqui esse livro. Ele se chama Riqueza Sacra. E aqui tem um presente para vocês que são 22 afirmações Riqueza Sacra de Maria Madalena. Então, nesse livro, eu vou compartilhar com vocês afirmações para vocês desbloquearem a abundância, para vocês fazerem conexão com Maria Magdalena e a riqueza feminina, e para vocês manifestarem riqueza com propósito. São 22 afirmações que vocês podem fazer. Ó, aqui eu explico como usar essas afirmações. E tem um ritual também, um ritual de riqueza de Maria Madalena, para vocês ativarem a riqueza feminina em 5 passos, ó. Tem todos os passo a passo, ó. Ative seu ventre e coração, ativação da riqueza, selando a ativação e a finalização, tudo aqui. Aqui tá um link para vocês escutarem a música Marias do Mar, que eu coloquei hoje para quem chegou bem no início. E depois aqui tem umas outras informações dos estudos que a gente faz aqui dentro da escola, mas eu vou falar isso para vocês hoje. A Claudinha escutou mais de 90 vezes o áudio de ontem. Mas eu vou chegar lá na contagem do SoundCloud. Ah, entendi. Pois é. Bem, queridas, então eu quero que vocês escrevam aqui no chat como que seria para vocês, como que seria a vida de vocês se vocês tivessem recursos ilimitados de dinheiro para fazer tudo o que vocês têm vontade. Escreve para mim no chat como que seria para vocês isso, essa experiência. Minha vida seria perfeita. Pois é, porque eu tenho certeza que vocês que estão aqui, mesmo quem é mais nova, que está vindo para conhecer inicialmente, mas se você tá aqui nessa sala, você já tem isso pulsando em você. Você tem esse código de Madalena, o código da sacerdotisa e de todos os epitetos que ela tem. E quando a mulher tem muito dinheiro, geralmente ela é uma nobre. E Maria Madalena era nobre. E como que é a vida das nobres? Então, essa é a magia real das rainhas, da realeza verdadeira. Então, hoje em dia a gente fala, ai, você é uma deusa, você é uma rainha, tal. O que que a gente está querendo dizer quando a gente fala que você é uma deusa, você é uma rainha? A gente está dizendo que a gente enxerga que a outra pessoa, ela é muito valiosa, ela é muito poderosa, ela é incrível. Agora, quem são as rainhas de verdade? São mulheres
que elas têm o trono, o poder, elas estão entronadas. E estar entronado é estar com o seu feminino desperto. E estar com o feminino desperto é o caminho que a gente trilha aqui, assim, é um caminho de iniciação. As rainhas, elas vivem de um jeito diferente. Porque às vezes a pessoa pode passar a vida inteira correndo atrás, buscando dinheiro, ou precisando trabalhar para dar conta do dinheiro, ou vivendo com o dinheiro de de uma outra pessoa. E chega um momento quando você tem o seu dinheiro que você começa a sintonizar com quais experiências eu vou escolher viver. E as mulheres que são despertas, madalênicas, mágicas, que estão aqui nesta sala, pode até ser que você não tenha o recurso agora nesse instante, mas de novo, esta lua nova, ela está te convidando a você escrever uma nova história da sua vida. Mudar, virar a página e começar um novo capítulo. E como que é esse capítulo que você escolhe escrever? O que você escolhe escrever para você? E a gente está num movimento forte aqui, que é esse redespertar do feminino, o resgate de Madalena, da nossa essência e de todas essas expressões que Madalena carrega, que eu conversei bastante com vocês nesses dias. Para quê? Para a gente trazer, restaurar o equilíbrio na Terra. Hoje em dia, mais de 80% dos CEOs de empresa ou do dinheiro, da riqueza da humanidade, ela está na mão dos homens. Nós estamos sendo convidadas a aprendermos a sustentar, a segurar a riqueza. É um convite. Como você é nessa versão, então? A riqueza sacra, ela vem falar sobre isso. E ao mesmo tempo que, para mim, a coisa mais preciosa da riqueza sacra, de todo esse trabalho que a gente desenvolve aqui, é a conexão com a linhagem. Então já não sou mais a Márcia falando um monte de coisa aleatória, sozinha, inventando uma moda. A gente só tá segurando nesse fio vermelho que já existe há mais de 300 mil anos, há muito tempo. E quando a gente segura nesse fio vermelho, a gente se torna... sabe aquele efeito dominó? Tá todo mundo junto ali, é uma egrégora, é uma linhagem, é uma continuidade. A gente retoma essa sensação de estar vivendo junto com os nossos ancestrais vivos em nós. E toda a ancestralidade que veio antes de nós, junto com a gente. Porque linhagem fala sobre isso, sobre ancestralidade e sobre nós sermos as ancestrais das futuras gerações. Nós tomarmos esse compromisso. Então, como é que a gente quer deixar essa terra? Não seria lindo a sua neta, bisneta, trisneta falar: quem foi minha avó? Uma rica, poderosa, uma mulher de medicina maravilhosa, uma sacerdotisa, uma artista, uma escritora, uma terapeuta muito bem-sucedida, que era mágica, que sabia trabalhar com as velas, os olhos. Olha que coisa linda, que referência. Imagina se as nossas avós tivessem sido essas mulheres mágicas. E a grande maioria foi benzedeira, raizeira, herveira, pelo menos fazia um chazinho, tinha essas artes femininas domésticas, que são maravilhosas, são ótimas, necessárias. Quem nunca, uma mulher mais velha, não deu um chazinho para você? Eu duvido que ninguém não tenha tomado um chazinho de alguma coisa. A minha mãe, ela me curou. Com 15 anos de idade, eu ia fazer cirurgia de amígdala.
Ela me curou com a tansagem, com um gargarejo, um chá de tansagem. Então, assim, a gente tem isso na nossa família. E é maravilhoso, essa é a magia das ervas, essa é a magia doméstica. Mas a riqueza sacra, ela tem a ver com um despertar para uma magia real, para a gente ocupar lugares de poder, porque geralmente a benzedeira, ela tá ali no cantinho dela, fazendo as coisinhas dela, ela não tá no palco, por exemplo, autografando um livro, gravando uma música, fazendo um espetáculo de teatro, fazendo uma obra de arte, uma pintura. Entende o que eu tô falando? Ou comandando uma empresa, abrindo uma escola, criando um negócio. Então hoje eu tô aqui para dar uma cutucadinha assim de leve em vocês, pra gente se lembrar que a gente é capaz de criar a nossa hair story aqui, o nosso negócio, o nosso business, o nosso negócio, o nosso servir, o nosso trabalho. A gente pode estruturar o nosso trabalho a partir desses códigos de Maria Madalena, da riqueza. Só que se a gente nem sonha que isso existe, se ninguém nunca nem contou pra gente, se a gente nunca parou para pensar sobre como é que a gente vai chamar isso para manifestação, se é algo que a gente nem está consciente que existe. Então, o convite é esse da riqueza sacra. Eu espero que vocês curtam muito e façam essas afirmações. Vai ter um momento dentro da comunidade que a gente vai fazer essas afirmações de riqueza para a gente fortalecer. Mas eu quero falar um pouco agora da comunidade, porque a gente vai trazer algo bem especial para vocês que estiveram aqui todos esses dias e hoje e estão super envolvidas, interessadas em conhecer e saber mais sobre esse universo de Maria Madalena. Eu vou deixar a lista de presença para vocês. Peraí. Vou colocar aqui no chat. E depois que eu falar sobre a oferta que eu tenho para apresentar para vocês entrarem na comunidade, aí eu vou passar a palavra passe de hoje, tá? Para vocês receberem o presente. Então, deixa eu pegar aqui. O formulário. Peraí, só um instantinho. Só um instantinho que ele estava aqui, mas não está mais. Mas eu já vou pegar. Tá, eu vou colocar aqui a lista de presença para vocês preencherem. Certo? E gostaria de saber se vocês estão com vontade de continuar a participar mais dos movimentos aqui da escola e do Templo das Artes Femininas. Escreve para mim no chat quem que tá sentindo pulsar um desejo, uma vontade de estar junto, que quer continuar aqui nos estudos. Quero saber quem quer continuar. Ninguém vai escrever nada? Ó, a Natasha, aí. Quem mais que também sentiu, quer mergulhar com a gente? Guaciara está perguntando se a aula de ontem ficará gravada. Sim. Mas e aí, Guaciara, você quer mergulhar com a gente? Quer seguir estudando com a gente? Nina, tô junto. Carolina, sim. Tá interessada? E a Guaciara?
Ah, sim, sim. Então, ótimo. Que bom. Meu desejo é que muitas mulheres venham participar desses trabalhos. Desde 2017, quando eu comecei a compartilhar as coisas por aqui, a gente fazia uma cerimônia, aí as pessoas participavam, ficavam super animadas, depois passava um tempo, se sentiam um pouco soltas, assim, um pouco sem muita guiança. Aí aparecia uma outra oportunidade, uma outra cerimônia, depois aparecia uma outra vivência, e aí as pessoas iam fazendo, até que chegou um ponto que elas falaram assim para mim, Márcia, não dá para eu te pagar um valor fixo assim pro ano inteiro para todas as cerimônias, porque nossa, eu quero fazer tudo, eu quero fazer tudo. E foi com esse pedido que a gente escutou e também que eu comecei a sentir muito um desejo, uma necessidade da gente estar mais reunidas em grupo para a gente poder ancorar juntas esses códigos todos. E que fosse algo que a gente pudesse aprender a sustentar essa presença de Magdalena, sustentar essa espiritualidade. Então tem um ritmo, a comunidade não é algo que vai começo, meio e fim. Então começa agora, daqui 3 meses termina, ou daqui uma semana. Ela é contínua, ela vai estar sempre existindo. Tanto que tem mulheres que às vezes eu faço alguma oferta especial e a gente faz um acesso vitalício da comunidade. Porque agora, o que, que tem na comunidade, então? A gente tem os rituais ou cerimônias que a gente faz uma por mês, no geral, em datas específicas e importantes. Por exemplo, quem entrar na comunidade agora, na segunda-feira, a gente tem cerimônia de solstício. E a gente vai iniciar os estudos do livro Magdalene Mysteries. Então, eu mostrei para vocês ontem sobre os estudos, sobre o livro. Esse aqui é o livro Magdalene Mysteries. E a gente vai fazer o estudo desse livro dentro da comunidade. E aí já adianto para vocês que o valor da comunidade tá assim, um valor muito, muito, muito maravilhoso. Que antigamente o valor que era só do estudo do livro já era mais do que o valor da mensalidade da comunidade, tá? Então, queria que vocês ficassem muito tranquilas com isso, porque tá muito acessível, tá muito bom. E a comunidade, então, o que, que ela entrega? Quero mostrar para vocês aqui um pedacinho do que ela entrega. Além dela entregar um grupo no WhatsApp, onde você tem a gente tem vários grupinhos dentro do grupo da comunidade no WhatsApp, mas tem um deles que é de partilha, que está sempre aberto, que você pode mandar mensagem lá e falar e perguntar ou pedir ajuda ou o que você estiver precisando. Você pode usar o grupo do WhatsApp. Volta e meia eu trago um áudio, às vezes mando algum vídeo. E a gente tem uma interação muito boa lá. Temos também uma plataforma, então é a plataforma que eu vou mostrar para vocês. Só vou dar uma passada, mas é para vocês verem uma parte dela, como ela é linda e como ela é completa. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Tava clicando no lugar errado. Pronto. Conseguem ver aqui a minha tela? Roxinha, Comunidade Madalenas. Então, aqui tem uma parte de boas-vindas, temos o calendário, tem a gravação dos encontros ao vivo da comunidade. A gente tá, essa semana, finalizando agora a Semana da Riqueza Sacra, então ela tá aqui em cima. A Riqueza Sacra é uma jornada
Hoje eu falei bem assim, uma pincelada, porque é impossível trazer tudo em uma hora, mas a gente tem essa jornada de riqueza sacra para você reativar esse poder do dinheiro na sua vida, limpar suas crenças e se conectar com a linhagem de Madalena, bem poderoso. A gente tem uma área que é de movimento, de prática, que você recebe uma vez por mês, que são aulas de Magdalene Yoga. Então, eu sou formada em Yoga Kundalini, já fiz também especialização de yoga terapia, fui iniciada no Tantra em alguns níveis também, e tenho essa parte somática da biomancia e do Womb Awakening, que é a parte de movimento. Então, o Magdalene Yoga é uma mistura disso tudo que eu trago, mas as práticas no geral, elas são bem para iniciantes e elas são práticas regenerativas. Você não, para mulheres que estão na menopausa, mulheres que são 40 a mais, que não está atrás de performance no yoga, mas está atrás de conexão, de presença e de regeneração. Depois aqui tem uma área da escola onde nós temos os cursos, algumas masterclasses, algumas partes que são mais educativas, que você pode, estão abertas, você pode fazer quando você quiser. E aí a gente tem aqui a parte dos estudos do Magdalene Mysteries. Então, desta vez, essa aqui é a 10ª turma que eu abro dos estudos. Faz um tempo que eu não abri a turma assim, e dessa vez a gente vai ter condução de cada aula, ou por mim, ou por alguma mulher da formação que vão fazer estágio aqui na comunidade. Então, como que funciona? Cada semana a gente libera uma aula. São 13 aulas. A 13ª é o prólogo do livro Magdalene Mysteries, que eu dei de presente para vocês no primeiro dia. Então, vão ser 12 aulas. E a cada 4 aulas, eu vou fazer um encontro ao vivo de integração para a gente discutir essas aulas. Isso daqui é um pré-requisito para quem tem interesse em fazer a formação Magdalene Mysteries. Porque a formação Magdalene Mysteries ela é em cima do livro Magdalene Mysteries. Então, a gente estuda o livro e se forma professora desse livro para poder também compartilhar isso, também poder viver, ter uma atividade que ela é rentável, que você pode monetizar também e ir fazendo o seu caminho de riqueza. Dentro da comunidade, a gente tem também essa série que foi um cuidado emocional com a Cláudia Virgília, que está aqui, a Claudinha, que é a guardiã da escola já há muitos anos, e comigo, então, alguns encontros muito especiais que a gente fez, trabalho de cura sistêmica madalênica, uma modalidade nova que a Cláudia criou, muito especial, muito lindo, muito poderoso. Tivemos curas muito lindas aqui nessa jornada. E a gente tem mais 2 outros cursos de 7 dias aqui que eles vão sendo liberados com o tempo, que é o Madalena Portal Sagrado, de autocuidado e de sexualidade, e o Detox da Primavera, que é uma jornada para a gente fazer uma limpeza, uma purificação e uma magia na nossa casa, no nosso lar. E depois, em breve, vai entrar aqui o Arsenal das Artes Femininas. Então, meu convite para vocês entrarem na comunidade agora é justamente para vocês pegarem o inverno e mergulhar nos estudos do Magdalene Mysteries. Eu já falei um tanto, vou falar de novo. Esse livro é um livro que foi premiado, é um livro que ele foi publicado em 2020. Então, a gente está em 26, já tem 6 anos que ele foi publicado. Mas ele é o livro da década sobre Maria Magdalena. Não teve nenhum outro livro que ganhou os prêmios que ele ganhou, é um livro premiado. E não teve nenhum outro livro que foi escrito nessa relevância. Ele já teve como best-seller da Amazon aqui no Brasil, como livro estrangeiro. Ele já foi best-seller lá na Amazon nos Estados Unidos, em outros países da língua inglesa, como livro mais vendido em espiritualidade e deusas. Agora ele não é mais, porque já tem 6 anos. Mas eles continuam vendendo e bastante esse livro e o outro livro deles, Womb Awakening. E esse livro
Se vocês gostaram do que vocês viram aqui, esse livro, ele traz, primeiro que é a história de Maria Magdalena, que é uma figura muito amada por nós, que a gente sente uma conexão real. E depois que é o resgate da própria Madalena em nós e dos próprios códigos de Maria Magdalena, que estão disponíveis para nós. Quanto mais a gente está na egrégora e entra em contato, recebe os códigos, assiste uma aula, participa da comunidade, mais a gente vai amplificando esse campo madalênico nas nossas vidas e mais a gente vai transbordando também para outras pessoas. Então, eu quero passar para vocês quais são as condições especiais que a gente vai oferecer para vocês que estão aqui. E a gente tem algumas ofertas, assim, alguns bônus, que são bônus de agilidade para quem for rápida e fizer primeiro a inscrição. Então, quem tá na comunidade Magdalenas, que eu tô vendo aqui a Nina, a Renata, a Maria, a Claudinha, então quem já está na comunidade, essa oferta não é para vocês, tá, mulheres? Porque vocês já estão com a gente. E depois até quero pedir para vocês falarem um pouco para colocar energia aqui e mostrar para as mulheres se vocês estão satisfeitas, se vocês gostam. Acho que é bem importante a gente trocar um pouco, porque quem não conhece às vezes fica um pouco insegura e dá muita segurança quando vem as pessoas que são parte do trabalho e trazem o seu relato. Eu vou compartilhar de novo a minha tela aqui para mostrar para vocês a nossa oferta de hoje, então. Deixa eu só achar aqui o slide, só um instantinho. Muito bem. Vamos lá, mulheres. Olha o que nós preparamos para vocês. Uma oferta imperdível para entrar na comunidade Madalenas. E aí eu aproveito também para dizer, gente, que para mim já foi tão desafiador vir aqui na frente da câmera e vender o meu serviço, o meu trabalho. Já tive vergonha, já me senti inadequada, mas hoje em dia hoje é um dia que eu tô me sentindo feliz, porque quando aprender a vender é uma das coisas mais importantes para a gente conquistar a nossa riqueza sacra. E se a gente está fazendo um trabalho que está fazendo a diferença no mundo, está ajudando as pessoas, está trazendo uma nova visão, uma nova perspectiva para esse mundo que está tão caótico, uau! Quanto mais pessoas puderem acessar isso, melhor vai ser para todos. Porque a gente está falando aqui de a gente redesenhar nossa cultura para uma cultura onde o feminino está no centro, está sustentado, está apoiado. E tudo que envolve o feminino e tudo que é parte do nosso feminino que possa ser honrado e respeitado. Bem, mulheres, então vamos lá. O que vai acontecer? A comunidade hoje, no plano anual, se você for lá na Rubla, ela custa, o valor dela, para você ficar 12 meses aqui na comunidade, é R$ 2.664, certo? Mas nós vamos dar uma redução desse valor para que vocês possam adquirir a comunidade por 12 parcelas de R$ 225,77. Então, é um valor que, só para vocês terem uma ideia, uma cerimônia por mês, o valor que a gente pratica aqui na escola já há uns 4 anos, é R$ 222 para quem é novo, R$ 111 para quem já é aluno. Os cursos que tem ali na escola, cada curso é no mínimo 222,
todo o movimento da riqueza sacra, que tem um box, que além dessa parte que eu mostrei para vocês, a gente tem o feminino estrutural, é R$ 1.300. O curso Magdalene Mystery, só ele sozinho, ele era R$ 1.500 no ano passado. A gente fez uma promoção por 998, mas só o curso era R$ 1.500. Cada uma dessas jornadas que tem ali, e tem 4 jornadas, é no mínimo R$ 222. Então, assim, vocês estão investindo em vocês, porque é um investimento em vocês. Se vocês ficarem na comunidade em 3 meses, vocês vão estar transformadas, em 6 meses, mais ainda, em 12 meses, mais ainda. E o valor é só os R$ 225,77 por mês, tá? Então, essa é a oferta especial que a gente tem para oferecer para vocês, entrarem na comunidade, estarem com a gente, e quem for mais rápida vai ganhar condições especiais. Então, deixa eu avisar uma coisa para vocês, que legal. A Babi colocou o QR Code. Então, eu quero avisar uma coisa para vocês, porque eu vou trazer agora uma oferta super, super especial, que é o seguinte. A mulher que for mais rápida e que fizer o pagamento no Pix, tá? Então, é a mulher que for rápida e que fizer o pagamento no Pix. No Pix, é 2.222. 2.222 para o ano inteiro. É menos de 222 por mês. Porque se fosse 222 por mês, seriam 10 meses. São 12 meses. Dá uns menos de R$ 200 por mês, tá? Para você estar com a gente o ano inteiro. As 2 primeiras... Ai, peraí, só um pouquinho. Deixa eu ver se são as 2 ou se é a primeira. Eu preciso olhar aqui. Peraí. Deixa eu confirmar como é que ficou a nossa oferta. Pronto. As 2 primeiras que entrarem no Pix, que fizerem um Pix de 2.222, elas vão receber acesso vitalício da comunidade. O que isso quer dizer? Que elas sempre vão ter a comunidade, não precisam renovar todo ano, não precisam ficar pagando todo mês. É uma vez, um Pix de 2.222, 2 pessoas, e você recebe o acesso vitalício para a comunidade, tá? Então, eu vou passar o valor do Pix daqui a pouco, porque daí as 2 mais rápidas é que vão ganhar essa condição. Agora, deixa eu compartilhar com vocês, então, as outras condições que vocês vão ter aqui. Ó. As 5 primeiras que fizerem inscrição na comunidade, hoje, a gente vai deixar 24 horas essa oferta. As 5 primeiras vão receber uma sessão individual comigo de 30 minutos. Então, as 5 primeiras que entrarem vão ter uma sessão de 30 minutos comigo, individual, pelo Zoom. E as 10 primeiras que entrarem vão ter um WhatsApp Day. O que é um WhatsApp Day? É um dia que a gente combina, geralmente é numa sexta-feira que a gente faz, aonde você vai trocar áudios comigo no WhatsApp ao longo do dia, para você conversar um pouco, tirar suas dúvidas. Então, é um momento bem especial. As 10 primeiras vão ganhar o WhatsApp Day. E todas as mulheres que entrarem agora vão receber um bônus, que é a busca de visão de Maria Madalena, que eu falei sobre a busca no primeiro dia, que eu falei que foi o trabalho que me despertou para Maria Madalena, para mim. Foi muito poderoso, muito forte. Tem mulheres que estão aqui na sala que já fizeram também a busca e sabem como ela é poderosa. E a busca,
ela é parte da Encantaria, da Encantaria de Madalena, que é uma mentoria que nós temos aqui na escola. Mas quem entrar na comunidade agora vai ganhar também de bônus, de presente, a busca de visão. E a gente vai fazer a busca de visão juntas esse ano ainda. Certo? Entenderam? Gostaram? Estão prontas? Então vamos lá. Eu vou passar aqui o código da chave Pix para quem for fazer o Pix, tá? As duas primeiras que vão receber o acesso vitalício. Então a chave Pix é essa. É o meu CPF, a chave Pix. E as duas primeiras então vão receber o acesso vitalício. E eu vou colocar também o link para quem quiser pagar no cartão. Babi, o seu QR Code que você colocou, ele é para Rubla? Ou é Sim, Má, pode usar ele. Não, Tá. ele é pra... Então eu vou mandar aqui para vocês também no chat o link para quem quiser fazer no cartão em 12 vezes de 225, tá? Aí vocês podem clicar agora e já fazer sua inscrição para garantir esses bônus das primeiras. Quer que eu coloque o QR Code na tela? Quero, pode ser também. Acho que fica bom. E aí eu quero perguntar para quem que gostaria de trazer uma palavra, que é aluna da formação ou que é aluna da comunidade. Aluna não, né? É uma Madalena da comunidade, Madalenas, para animar essas mulheres a estarem com a gente estudando Magdalena. Fala, querida. Gente, a gente fica assim, querendo falar, e depois quando tá aqui, é tanta coisa que a gente quer falar, né? Então, tem que falar rápido. É sensacional, não dá para perder. É um divisor de águas na vida da gente, e a gente tem acesso a muito conteúdo. Tá mesmo, tá com eco, será? Eu vou fechar meu microfone. Ah, tá. Acho que deu. E a gente tem muito conteúdo, né, Márcia? É muito conteúdo. E, por exemplo, eu comecei com os masterclass. Aí não me contentei. Foi para todos os portais. O Emerson que me atendeu. Aí depois não contentei. Fui para Encantaria. Mas aí tinha o Riqueza Sacra, a busca de visão. Então, eu fui uma das que falei, a gente não pode ficar pagando por mês, para sempre, forever, porque aí pelo menos a gente não tem, porque tem aqueles encontros uma vez, Santa Teresa d'Ávila, São Bernardo de Claraval, coisa mais linda do mundo, ou seja, a gente quer participar de tudo. E acaba que entrei para a formação, estou na comunidade e amo, faz parte do meu dia a dia. Eu estou competindo com a Claudinha, quantas vezes a gente assiste, a gente ouve mais lá, né, no SoundCloud, a Marcinha, porque realmente muda a vida da gente, muda a percepção da gente com a gente. A nossa consciência feminina, por mais que você estude, eu já fiz outros cursos, vários cursos, outros livros, mas a gente consegue viver, praticar no dia a dia. E acaba que, querendo ou não, você fala disso para todo mundo, você vai contagiando todo mundo, sua família inteira, mãe, filho, todo mundo, vai todo mundo virando Madalena à sua volta. E realmente a busca de visão também é um divisor de águas, porque você entra numa outra dimensão.
acessa outra dimensão, literalmente. Aquele chá de Artemísia eu não fico mais sem, e aí a gente vive Madalena de verdade. Então, a Márcia, ela é esse portal, essa sacerdotisa, essa mestra amorosa, carinhosa, que não larga da mão da gente, a gente também não quer mais largar da mão dela. É isso. Um beijo. Gratidão, Nina. É tão gostoso ouvir você falar, porque a gente nunca sabe exatamente onde vai tocar para cada pessoa, né? E é uma alegria poder contribuir também para o seu caminho e poder a gente poder estar juntas nessa caminhada, porque no final acaba virando isso. Eu sinto que quem entra numa egrégora que está numa linhagem de Maria Madalena é uma é um laço espiritual que a gente carrega e na verdade a gente está relembrando que a gente já esteve juntas. Então, eu falei da profecia cátara. Não é brincadeira isso, sabe? Um grupo inteiro foi exterminado nessa última. Não na última, na matança de Monsegur. Foram mais de 200 pessoas que foram mortas ao mesmo tempo. Teve uma outra matança que teve numa igreja de Maria Madalena no dia dela. Foram 7.000 pessoas. Crianças, mulheres, homens. E foi lançada a profecia que a gente ia voltar em 700 anos. Então, assim, eis-me aqui, né? Como a gente diz, Senhora, eis-me aqui. Estamos aqui atendendo esse chamado porque o mundo está precisando disso. E para mim também tem um ponto que é muito importante, que é a sabedoria feminina ancestral. Então, o que, que eu quero dizer com isso? É legal a gente fazer trabalhos ou rituais ou cerimônias para a gente se sentir, se desenvolver ali, viver, ter uma vivência, uma experiência, mas também é muito importante a gente se educar, a gente poder se tornar uma filósofa, literalmente, uma conhecedora, uma sábia, uma mulher que entende, que compreende. Porque a Madalena é conhecida por isso. Ela foi a única que conseguiu verdadeiramente compreender no nível do Cristo, dos ensinamentos, porque eles estavam juntos nesses ensinamentos da consciência crística. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai abrindo também esses canais de percepção para nós. A gente vai desenvolvendo, né, Marcinha? Vai abrindo, vai desenvolvendo, com certeza. E aí, mulheres, quem vem com a gente? Quem gostou da oferta? Quero ouvir vocês. Renata, conta um pouquinho da sua experiência, então, na comunidade. Então, ouvindo a Nina falar, fecha aí o áudio. Vou fechar. Assim, todas as palavras que ela falou, eu queria falar. É exatamente a mesma coisa que eu sinto, sem tirar nem pôr. E eu também fiz outros trabalhos, já tinha um estudo do feminino bastante embasado, desde 2020, que eu tenho muita dedicação ao estudo do feminino, já tinha feito trabalhos, grupos, eu como facilitadora de círculos de mulheres, mas quando a primeira que eu fiz foi a busca de visão, eu falei, uou, isso aqui é diferente. Entendeu? Foi assim, uou! E depois com a formação, e aí realmente a formação foi realmente a abertura, quando você fala desse despertar do ventre, para mim foi a formação. Porque e eu já tinha estudado o livro, já tinha lido o livro, né? Não todo, mas eu já tinha feito os estudos do livro, então realmente
a formação para mim foi que fez o boom. E aí, quando você fala da ancestralidade, eu resgatei também recentemente uma história da minha avó, e eu me emocionei demais, porque foi a história da coragem. Ela me trouxe de volta a coragem, que eu já tinha em mim, mas eu não estava consciente. E aí eu voltei a fazer meus stories, voltei para o Instagram, que eu estava há anos parada, e essa coisa do incorporar, que você sempre fala, de trazer para o corpo. E aí eu faço muito esses trabalhos de trazer para o corpo, porque precisa, porque a energia é uma energia muito forte, muito potente. Então, assim, quando você fala energia e que é muito forte. Então, a gente tem que estar fazendo esse ancoramento e você, Márcia, é o que dá esse suporte para a gente. Então, realmente é um trabalho lindo que você faz, porque a gente não se sente sozinha. E eu já fiz outros trabalhos também, onde esse ancoramento você realmente faz para a gente. Eu quero agradecer isso de coração. Que linda, gratidão, querida. Que linda. É um chamado bem forte, eu tenho me dedicado aí os últimos muitos anos. Tô vendo que a Natasha tá aqui, quando ela me conheceu, né, Natasha? A gente se conheceu em 2018 e ela pegou o início. Ela participou, acho que a Natasha participou do meu primeiríssimo trabalho com Maria Madalena. Lembra que a gente fez a mandala? E de lá pra cá, meu Deus, quanta coisa aconteceu. E tô bem feliz, assim, de poder estar dedicada para isso. É um chamado muito forte, realmente, de alma, de propósito, de missão. E o que eu vejo que é o mais lindo é o potencial que esse trabalho tem de ativar em outras mulheres essa força madalênica, essa força da riqueza sacra, essa força da união sagrada, essa força da sacerdotisa da magia feminina, essa força das águas, enfim, tudo que Madalena representa. E essa ativação e essa corporificação, ela vai se dando em camadas com o tempo, com os ciclos. Por isso que a comunidade é isso também, é um acompanhamento, a gente está junto ali, a gente está caminhando juntas. E é muito mais fácil da gente sustentar uma prática espiritual, uma prática, mesmo que seja um estudo, quando a gente está acompanhadas do que fazer sozinha. Inclusive, a Nina é uma exceção, que ela estuda bem sozinha. Mas muita gente, quando tem um encontro ao vivo, funciona melhor. Por isso que para essa turma, diferente do que foi da última turma, quem a gente vai ter toda semana, a gente vai abrir o Zoom e a gente vai assistir juntas a aula do livro. E eu mesma que já traduzi o livro inteiro e depois criei essas 13 aulas e já precisei editar e depois revisar. E eu assisti de novo recentemente. Gente, é tão gostoso assistir, porque cada aula que você assiste, ela toca em lugares tão profundos que a gente vai assim, meu Deus! Que é muito forte. Então é um momento é uma cascata de energia feminina, de poder feminino que vai acontecendo na hora, é um momento de transmissão também energética e isso é muito nutridor para nossa alma feminina. Bem, eu vou interromper aqui o compartilhamento. Quero perguntar se alguém tem alguma dúvida e dizer que essa oferta que a gente está fazendo hoje, então, ela vai por 24 horas. E se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode conversar também no WhatsApp.
e a gente pode tirar alguma dúvida. Mas se alguém tem alguma dúvida agora, eu também tô aqui para tirar as dúvidas. Então, perguntar para as mulheres novas que chegaram, Carolina, Guaciara, a Valéria, a Meiriane, o que vocês acharam, Ana Carolina? Vocês sentiram desejo, sentiram vontade de estar com a gente na comunidade? Quero saber de vocês. Mulheres, Carolina, Meiriane, Valéria, Guaciara, contem pra gente. A Carolina escreveu: espero poder fazer parte em breve desta linda comunidade. Eu também te espero nessa linda comunidade, Carolina. Vamos entender depois como que a gente pode fazer para você estar junto com a gente, tá bem? Então, queridas, eu quero agradecer profundamente esses dias que a gente esteve juntas aqui. Para mim foi muito gostoso, foi uma delícia, foi nutridor, é sempre um portal, é transformador, muita coisa acontece nesses dias. E a Natasha, eu vou chegar, semana passada comecei a crochetar rosas vermelhas sem saber que já estava no canto. Nossa, que lindo! Muito bom, querida. Seja bem-vinda. Então é isso, eu espero que a gente possa estar juntas aí para esse inverno, sentindo muito forte esse chamado dessa lua e do chamado para a gente aprofundar aí no nosso feminino. Agradecendo aí a Babi também que tá aqui. Agradecendo vocês que ficaram aqui, que estiveram esses dias. E agora eu vou falar a palavra-chave de hoje, então. Gente, posso confirmar? De novo eu esqueci, me deu um branco. Ontem me deu um branco e hoje também. Peraí. Babi, você tá aí, Babi? Eu não tô bem certa. Mandei aqui no chat. Ai, agora eu já lembrei, acho que eu lembrei. Pronto. Eu ia falar riqueza, daí eu pensei, não é riqueza. Muito bem, a palavra-chave de hoje é magia. Para vocês receberem de presente o PDF com as 22 afirmações de riqueza sacra de Maria Madalena. Coloquem em prática e venham participar da comunidade com a gente, tá bem? Então, um beijo grande, gratidão às guardiãs da escola, às mulheres da comunidade, às alunas, às convidadas, ao Emerson que está aqui também, ajudando muito com essa parte técnica, a Babi, que está sempre no apoio. Gratidão, queridos. Que assim seja. Encerramos aqui, então, o nosso encontro de hoje. Tchau, tchau.